Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje, que eu tenho uma convidada muito especial, que é minha amiga, trabalhamos juntas, que é a Vanessa Soares. Ela é assistente social, atua na área de saúde mental e também palestra em conciliação e mediação de conflitos. Oi, Vanessinha! Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Estava com saudade. Sim, muitas saudades. Que bom que você pôde estar aqui hoje. Estou feliz também. E hoje, nesse episódio, a gente vai conhecer como o assistente social trabalha, né, dentro dessa área da saúde mental. A Vanessa também atua com a parte psiquiátrica, mas também a parte de transtornos comportamentais, né, a dependência química, no modelo de internação, ambulatorial, hospital-dia. E aí, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco como é essa tua experiência, dentro desse modelo de tratamento. Quais são os principais desafios? O que que você conta pra gente? Como profissional da área da saúde, né, em específico dentro da saúde mental, a gente enfrenta muitos desafios porque é uma área que não é muito conhecida pelos assistentes sociais, não existem muitos assistentes sociais que atuam nessa área, né, então a gente encontra às vezes até dificuldades de dialogar com outros colegas sobre essa questão, né, da saúde mental no geral. Mas é algo muito bom, eu sempre gostei dessa área, né? Tem os desafios que a gente lida não só com o paciente, também a gente lida com família, né? Que é algo também desafiador, porque a gente costuma dizer que o adoecimento ele não é um adoecimento só do paciente, né, daquela pessoa que está em tratamento, mas também é da família. Então envolve muito mais do que só aquela pessoa. Né, envolve toda a família e é bem complicado às vezes, mas a gente consegue lidar bem no final. Perfeito. E o que que fez você escolher, assim, trabalhar, ser assistente social e trabalhar no ambiente de saúde mental? O que que te motivou a isso? Pronto, trabalhar com pessoas. Eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com pessoas. E antes de vir, de conhecer o serviço social, eu trabalhei em uma empresa, em uma grande indústria, e eu sentia vontade de fazer algum curso, né, superior que fosse voltado para trabalhar com pessoas. Só que eu tinha muitas dúvidas, eu era muito indecisa, então decidi fazer o técnico em administração de empresas. Quando eu fiz, aí eu disse, não é isso que eu quero. Então fui procurar algumas áreas, né, que trabalhassem com pessoas, vi a questão da psicologia, vi a questão do serviço social e disse, não, acho que eu consigo. Gostei mais, né, a princípio, do serviço social. E quando eu entrei na faculdade, aí sim, eu vi que era o que eu queria, eu me apaixonei pelo curso, né, por tudo que envolve o curso, todas as áreas que a gente estuda, né, são áreas bem amplas. A gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? A gente precisa entender um pouquinho de direito, um pouquinho de psicologia, de sociologia. Então, como eu sou muito curiosa também, então eu amei. E a saúde mental desde a faculdade mesmo, né? A gente tem uma área que uma disciplina que a gente vê de psicologia e eu me apaixonei. Então, fazia muitos trabalhos voltados já para a área da saúde mental. Desde sempre, o desejo foi atuar na área da saúde mental. Perfeito. Que bom que temos você na área da saúde mental. E o que que você pode dizer pra gente como que é a atuação do assistente social dentro desse modelo de tratamento na saúde mental, né, de internação, hospital, né? Como é que atua? Qual é o papel do assistente social? O que é que ele precisa fazer? Com o que é que ele tem que lidar? Como é que funciona? Pronto. Na verdade, em todas as áreas de atuação do assistente social, a gente está ali para garantir direitos, no sentido de viabilizar. Né? A gente precisa deixar claro, levar informações tanto para a família quanto para o usuário, para o paciente, né? Independente do local que nós estejamos atuando, mas eles precisam saber o que eles têm como direito. Né? Então, a gente conversa muito com a família, a gente fala em relação à questão dos direitos mesmo, se ele precisa de algum benefício, a gente também orienta a família, a gente orienta eles enquanto os direitos que eles têm, enquanto estão em internação, contato familiar, as visitas. A gente trabalha muito com a família também acolhendo, né? A gente acolhe a família, porque eles precisam muito de acolhimento, né?
tendo em vista o quadro mesmo, né, que está instaurado geralmente nesse contexto. E é mais ou menos isso, assim, num contexto geral, a gente viabiliza direitos, né, da mesma forma como seria em qualquer outra área de atuação, porém, é um pouquinho mais complicado devido à área mesmo, né? De ser muito, existirem muitos preconceitos e tudo mais, mas mais nesse sentido. Perfeito. Como você até tinha falado, né, que é uma área, a assistente social trabalhar com saúde mental não é algo muito que normalmente os assistentes sociais optam, né? E até puxando esse gancho, eu já trabalhei em muitas clínicas de tratamento, algumas que, né, também estavam aí nesse processo de se tornar hospitais, e que realmente eu não cheguei a trabalhar com pessoas, né, com profissionais que eram assistentes sociais. E aí, assim, realmente faz todo sentido você dizer que não é muito comum, né, ter profissionais dessa área. E aí, quando eu escuto, agora que eu conheço, que eu já trabalhei com você, que eu conheci, né, essa atuação e que eu vi a importância desse profissional ali naquele contexto de tratamento, para mim é muito ligado a duas palavras: acolhimento e comunicação. E aí, para mim, assistente social, assim, né? Eu acho que essas duas palavras dá para dar uma boa definição. Claro que outras tantas, mas essas duas para mim ficou muito forte. Foi o que eu consegui enxergar ali do profissionalismo do assistente social. E eu sei que a partir disso, mais ou menos por aí, você também buscou mais conhecimento dentro da sua profissão, né? E você também é mediadora de conflitos. E aí eu queria entender como que você chegou, queria que você explicasse aqui pra gente, né? Como que você chegou a agregar, né? Como você chegou nessa ideia de querer agregar mediação de conflitos na sua profissão? Pronto. Na verdade, foi algo que veio acontecendo, né? Eu vi essa necessidade dentro da minha atuação. Justamente como eu falei, a gente trabalha muito com famílias, então as famílias, eu via que muitas vezes elas não entendiam a situação daquela pessoa, né, daquele paciente, e era instaurado ali um conflito. Eles não conseguiam se entender, né? Já estive em algumas situações que foram bem difíceis por não conseguir ajudar essa família, né? Devido a ter tantas questões que envolviam e eram questões pessoais deles, né? E muitas vezes eu ficava, era como se eu estivesse no meio do conflito, né? Tipo assim, ai, Vanessa, mas eu sou a família, eu sou o paciente, o que é isso? O que é que eu posso fazer, né? Então, foi onde eu vi essa necessidade mesmo. E quando eu ingressei no curso, né, eu percebi que é algo que não serve só para a atuação profissional, né, mas é algo bem maior, serve para a nossa vida pessoal também. Perfeito. E foi mais nesse sentido. Muito bom. Realmente você viu a necessidade, né? Isso. E de fato, principalmente, eu posso falar dentro de um modelo de internação, porque a maior parte da minha experiência também é dentro de internação. E assim, realmente eu percebo que é muito importante ter essa habilidade de mediar conflitos, de mediar a comunicação entre família e o paciente que está sendo assistido ali naquele tratamento, né? Principalmente porque muitas vezes a família acredita que ela não precisa de ajuda, que ela não precisa de tratamento, porque não é ela, entre aspas, o que está adoecido. O que está adoecido é aquela pessoa que está com algum tipo de transtorno, que está com algum tipo de questão ali, que está trazendo alguma instabilidade para a família, né? Para aquele ambiente. Só que na prática a gente vê que a família adoece e muito, né? Sim, o que eu percebo também é que não só na questão do adoecimento, mas fica mais evidenciado nessa questão, é que as pessoas elas não se escutam mais. Né? A gente vive muito na nossa correria, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente às vezes está com uma pessoa, mas a gente não está. A gente está no celular, a gente está na ligação, a gente de fato não senta para ouvir, para entender as necessidades do outro que a gente convive, e nem o outro senta para entender as necessidades que nós temos. Se isso no cotidiano normal, na vida de quem está, digamos, razoavelmente saudável, já é algo bem explícito, aí você imagina dentro de uma família em que há um adoecido
e em que a família adoece junto, né? Então, eu vi que era algo que eu vejo até hoje, né, que é algo que é bem evidenciado nesse sentido. Eles não se escutam, né? Então, fica aquele conflito. A família, quando ela leva uma pessoa ao internamento, é porque ela já esgotou tudo aquilo que ela acha que poderia fazer. Só que eles não se escutam. Então, o que que acontece? O paciente, muitas vezes, ele vai de forma realmente involuntária, que é o modelo que a gente mais recebe, né? Onde eu trabalho, e ele começa a gerar nele, muitas vezes, um ódio, né? A princípio, uma chateação, né? Às vezes, até algumas coisas mais sérias em relação a isso. Então, eu vejo que eles precisam se ouvir. Né? Então, as famílias elas precisam ser, independente da pessoa estar adoecida ou não, ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa ser acolhida. Uma das formas de nós acolhermos as pessoas é ouvir o que elas têm para falar, né? E as famílias, as pessoas, elas não se escutam mais. Perfeito, é verdade. É verdade. Tem muito essa dificuldade da comunicação, né? Do diálogo e de entender qual é a dor do outro, né? Porque, assim, às vezes as famílias têm a dificuldade de escutar o outro, porque, por exemplo, né, um adicto, quando se trata de um adicto, a família de um adicto, é muito simples, objetivo, apontar o dedo que o problema da casa é o adicto, porque é explícito, tá na cara, assim, digamos assim, que ali existe um problema porque aquela pessoa abusa de substâncias. Só que o que está para além daquilo, né? Qual a estrutura daquela família antes mesmo daquela pessoa ali utilizar e abusar de substâncias, né? Será que aquela família já tinha uma estrutura que firmava ali todo mundo? Ou será que já era algo desestruturado, já era algo instável e aquilo ali foi só uma gota d'água que fez com que todo mundo visse que naquele ambiente existia um problema? Né? Então, assim, realmente são coisas que a gente vai percebendo principalmente na prática, né? Isso. E falando em prática, o que que você pode dizer, né, em relação ao que você aprendeu no ambiente acadêmico do assistente social para a prática em si? O que que você acha que condiz, né, que realmente não aprendi isso aqui faz todo sentido com a prática? Tem muita diferença ou não? Tem muita diferença. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer que realmente é mais ou menos de acordo com o que a gente aprendeu na faculdade, são os instrumentais, que é as nossas anamneses sociais, os documentos, né? Os relatórios sociais. Eu acredito que eles realmente são os que mais eu posso dizer, não, é certo, a gente aprendeu e a gente usa bastante. Mas com relação à vivência mesmo, né? A estar atuando, não praticamente nada, porque vai depender muito do ambiente que você está atuando, né? E na faculdade não tem assim, olha, você vai trabalhar lá no CRAS, senta aqui que a gente vai te ensinar o que que tu vai fazer lá no CRAS, né? Como da mesma forma, olha, você vai atuar em um hospital psiquiátrico, uma clínica psiquiátrica, senta aqui que a gente vai dizer o que que tu vai fazer lá. Não. Mas eu vejo também que é porque, como a gente atua com pessoas, não tem algo estruturado realmente, né? Não, a gente é de acordo com as pessoas. Eu atuo há quase 4 anos, não, na verdade, há mais de 4 anos, né? Na área, dentro da saúde mental, e eu não consigo dizer que, olha, esse caso é igual a esse. Sempre vai existir algo diferente, né? Porque é um movimento, as pessoas elas são diferentes, os problemas eles podem ser parecidos, mas eles não são iguais, né? A historicidade de cada pessoa, o histórico familiar, a vivência, né? Porque tudo isso contribui também para o ser humano, né? Contribui para aquele indivíduo. Então, o ambiente que a pessoa mora, o ambiente que ela foi criada, os amigos, as amizades que ela fez, o que ela Perfeito. vai fazer, então tudo isso diferencia. Então, eu acredito que seja por isso também, né? Que não existe uma receita, vamos dizer, uma receita de bolo para a gente lidar com isso. Então, para mim, ao meu ver, dentro da minha atuação, dentro da minha profissão, eu acho que só os instrumentais, que é assim, bem parecidos, né? Perfeito. E como a gente já trabalhou juntas, eu acho que o que eu vou dizer agora realmente é algo que vai da forma com que a gente vê, né? Que a gente não trata transtornos, a gente trata pessoas, né? Então, realmente, eu acredito que faz todo sentido o que você estava falando em relação a que não tem uma história que é igual à outra. Existem, por exemplo, coisas em comum, mas dizer que uma história é igual à outra não tem, né? Porque cada pessoa vai vivenciar uma coisa diferente,
cada família vai reagir de formas diferentes, né? A partir da história de vida de cada um, a partir da experiência de cada um, né? De como cada um consegue receber, a estrutura emocional de cada pessoa, né? Bem diferente, né? Dentro da mediação de conflitos, conciliação e mediação de conflitos, né? Tem alguma estrutura, alguma coisa assim que... alguma estratégia, alguma coisa que é mais... é o que é mais usado, é o que é mais... É uma estrutura, assim, que sem isso aqui não tem como ter uma mediação de conflitos. Existe alguma coisa que firme mesmo a questão da mediação de conflitos? Na verdade, a gente tem algumas técnicas, né, que ajudam, mas elas são apenas técnicas também que a gente não pode dizer que vai ter um resultado satisfatório. Porque o que seria a mediação de conflitos, né? A mediação de conflitos, na verdade, ela é um apoio, vamos dizer assim, para que as pessoas consigam se ouvir. Realmente é um mediador, é você chegar à prática, vamos dizer assim, né? É você chegar e tentar fazer, viabilizar que as pessoas se escutem. Né? Então, assim, a gente tem algumas técnicas, né, com relação à questão de, olha, você escute, tente ouvir o outro, mas não é nada certo também, né? Tudo, como a gente tem falado, é algo que a gente tenta, é uma tentativa de conciliação que pode vir a dar certo, como também pode a não dar certo. Né? Mas, digamos, a chave principal da mediação é que as pessoas se escutem. Elas precisam se ouvir. Né? Então, você está lá de uma forma neutra. Né? O mediador ele está lá de uma forma neutra. Ele não está para resolver. Né? Ele está lá realmente para ouvir e para ajudar os outros a se conversarem, vamos dizer assim. Então, não tem algo concreto, né? É algo subjetivo e é mais ou menos dessa forma. Teve alguma situação na tua experiência de mediação de conflitos que você se viu numa situação assim que te colocaram entre a cruz e a espada? Que, por exemplo, o paciente quis jogar você contra a família, ou a família, enfim, que te colocaram numa situação assim que foi chato, mas que você conseguiu conduzir ali como profissional, conseguiu se sair, ou acabou que nunca precisou passar por isso ainda, pelo menos? Na verdade, a gente vive isso, né? Trabalhar com dependência química, a gente sempre fica tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque os adictos, eles são bem inteligentes, né? Vamos usar essa palavra para não usar a palavra que muitas pessoas costumam usar, que é manipuladores, né? Mas vocês são bem inteligentes, então eles sempre querem, digamos assim, que nós estejamos do lado deles. Né? Então, a gente precisa sempre deixar claro que a gente não está em nenhum lado. Né? A gente está lá para facilitar que os lados se entendam. Perfeito. Mas a gente vive constantemente essa situação, né? De, olha, a Vanessa falou isso, a Vanessa concorda com isso, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, eu sempre digo, né? Olha, a gente tem que falar alguma coisa certa, a gente não pode demonstrar nenhum tipo disso entre linhas, porque senão eles vão fazer o quê? Eles vão dizer que você está do lado deles. Então, já vivo, na verdade, muitas dessas situações, mas pela experiência, né, a gente consegue se sair mesmo, a gente consegue sair de uma forma já saudável, assim, sem conflitos. Perfeito, mas é verdade. Tem toda a razão. Você foi falando, né? Ver assim, um filme passa pela cabeça, né? Da experiência de que realmente é bem por aí. É como se o adicto, né? Dentro dessa situação, ele quisesse ser validado, né? Ele quisesse mostrar que ele tivesse essa sede, essa necessidade de mostrar que o que ele está falando também tem sentido, né? Que, tipo, por exemplo, que ele errou, mas que o que ele está falando pode ser ouvido, pode fazer sentido. Só que, infelizmente, às vezes eles acabam fazendo de uma forma com que ele possa ter uma tendência a levar mais para um lado de que ele quer alcançar o objetivo dele do que só ser ouvido por si só, né? Isso. Às vezes dá essa confusãozinha assim, né? E aí, assim, dentro ainda da mediação de conflitos,
tem como ter uma tarefa de casa, assim, ó, em casa vocês vão se comunicar assim, 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 eu vou dar sugestão assim para vocês, ou é uma coisa só que o mediador precisa estar presente, ou ele pode ter um momento presente ali com a família e com uma pessoa assistida, né, um paciente, um cliente, enfim, ter essa parte presencial, mas também tem a parte em que, ó, façam assim, ou faça a sua parte assim, em casa. Como é que é feito? Pronto, dentro da mediação de conflitos, a gente fala, né, estuda, vamos dizer assim, sobre comunicação não violenta. E essa questão da comunicação não violenta, ela não é algo que acontece quando o mediador está. Na verdade, é algo que você faz mesmo no seu dia a dia para se policiar. Né? O que, que a gente chama de comunicação não violenta? Comunicação violenta seria, né, a comunicação, alguns xingamentos, falando no ditado assim, bem popular, né? Seria você agredir de uma forma verbal, mais que não seja uma agressão física, porque às vezes as pessoas entendem de comunicação violenta só se for algo físico, mas não, né? Existem vários tipos de violência, violência psicológica, então seria eu me policiar diante das situações para que eu não fale de uma forma violenta com a outra pessoa. E não seria só a questão do tom alto, não, são as palavras que eu uso, né? Muitas vezes até eu ter essa tendência de induzir o outro a dizer o que eu quero que ele diga, a fazer o que ele quer, o que eu quero que ele faça. Então, isso é um tipo de comunicação violenta. Então, a Perfeito. comunicação não violenta, a gente trabalha isso e não trabalha junto ao mediador, né? Isso é um trabalho que a pessoa ela vai fazendo em casa mesmo, no seu dia a dia, né? Um exemplo, eu quero pedir algo para o meu esposo, eu sei que ele não gosta. Como é que eu posso falar? Né? Eu quero falar com meu filho que eu não gosto desse comportamento dele, então eu vou só me calar? Não, né? E eu costumo falar para as pessoas que eu converso, que eu dou alguma assistência em relação a isso, que a gente pode falar tudo. Depende da forma que eu falo e do momento. Né? Às vezes a gente vê que a pessoa não está bem para conversar, mas porque eu quero naquele momento, então eu vou lá e exijo que ela me dê um retorno, então eu exijo que ela converse comigo, né? Então assim a gente precisa observar isso, a gente vai trabalhando no nosso dia a dia. Hoje eu quero conversar com a Mariana de algo que ela que ela falou e eu não gostei. Então, eu olho para a Mariana, eu vejo que ela não está bem. Será que é um bom momento de eu conversar sobre isso? Né? E eu sempre digo também que as coisas elas precisam ser ditas. A gente precisa falar. Dentro da mediação e conciliação de conflitos, não é eu deixar de falar. Né? Se algo me incomoda, eu preciso dizer. E eu preciso ser objetivo e claro. Olha, Mariana, eu não gostei dessa situação que você fez comigo. Né? O que, que a gente poderia fazer? Eu me sinto mal quanto a isso. Né? Então, assim, às vezes o outro ele tem um comportamento porque a gente nunca disse para ele que não gostava. Né? Às vezes o outro, não, a Mariana brinca comigo desse jeito, eu não gosto. Só que para Mariana sempre brincou, então não importa, é algo que não tem importância. Mas para mim é algo que me ofende. Né? Então a gente precisa falar sobre aquilo que nos incomoda. Então, só depende da forma que a gente fala. Então, a questão da comunicação não violenta, que está dentro da conciliação, ela é algo do dia a dia. A gente vai construindo no nosso dia a dia, mudando as práticas, às vezes até o tom de voz, as palavras que a gente usa, as expressões que a gente usa. Porque as pessoas, elas têm uma criação. Né? Existem vários locais Exatamente. que você falar gritando ou você dizer palavras que para mim são de baixo escalão, mas para o outro não é. Ele foi criado sendo chamado, olha, seu irresponsável, não sei o quê. Mas às vezes é a família que é assim, que tem uma criação e que todo mundo se fala assim, ninguém se importa. Mas eu me importo. Então é isso que precisa ser visto. Então precisa ser Exatamente. conversado. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Você foi falando, aí eu fui também aqui pensando, né? Que é aquela história que o óbvio precisa ser dito, né? Porque, assim, exatamente por causa dessa estrutura, de que cada um tem sua história de vida, né? Tem a sua cultura familiar, digamos assim, a forma com que você foi criado, né? Que aí, às vezes, tem certas criações, culturas familiares, que normalizam coisas que outras famílias não normalizariam. Né? Então, assim, um xingamento, um tom de voz, né? Então, querendo ou não, o que para mim pode ser ofensivo, para você pode
pode ser uma coisa assim super tranquila. Aí às vezes você pode pensar que eu sou sensível demais, mas na verdade é uma diferença apenas, né? Você tem uma visão diferente da minha e que nós duas merecemos ser respeitadas dentro da visão de cada uma, né? Então, assim, às vezes, para mim, é óbvio que ser chamada de, sei lá, de bichinha. Ei, bichinha. Sei lá, né? Pra mim pode ser meio desconfortável, pode ser, eu já posso levar para um lado de menosprezar, não sei, alguma coisa nesse sentido. E para você pode ser só uma forma de dizer porque você esqueceu meu nome, sei lá, né? Então, mas para mim pode ser desconfortável. E na minha cabeça é óbvio que é desconfortável uma pessoa ser chamada de bichinha. Na minha cabeça isso é óbvio. Então, não precisava que eu falasse para você que não é para me chamar de bichinha. Só que o óbvio ele também precisa ser dito. E como você muito bem colocou, às vezes uma pessoa trata a outra de uma forma e continua tratando porque acredita que se não teve reclamação é porque tá tudo bem, né? Isso. Então a outra pessoa ela realmente precisa também se posicionar, né? E ela não precisa se posicionar necessariamente sendo rude, né? Assim, pare com isso, né? Uma coisa assim bem. A Isso. galera fala, ei, não faça assim não, dessa forma não, que eu não gosto não, né? E vai na comunicação. É Nada isso. como a comunicação, né? Nada É que um isso. diálogo não possa resolver. A gente trabalha muito essa questão da comunicação, o que a gente chama de para a gente barrar esses ruídos que existem, né? Porque na nossa comunicação podem existir vários ruídos. Um exemplo, eu posso falar alguma coisa até que não seja grosseiro com você e eu não sei o que que você pensa ou interpretou daquilo que eu falei, né? Então, o que que a gente aconselha diante dessas situações, né? Quando a gente está diante desse tipo de mediação, é falar para a pessoa para perguntar, Mariana, você entendeu o que eu falei? Né? Você entendeu o que foi que eu falei? Né? Então, assim, eu falo por experiência própria. Às vezes, eu sou muito agitada, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito agoniada, assim. E às vezes as pessoas só davam importância quando eu falava alguma coisa, quando eu gritasse. Se eu falasse um pouco mais alto, né? Assim, não era nem gritar em cima, mas falar mais alto. Até que eu cheguei a um ponto e falei, eu disse, olha, por que você só me dá atenção quando eu tenho que realmente ficar estressada e tudo? Por que que você não pode levar em consideração quando eu falo de uma forma normal? Não é porque eu não falei com o rosto de ira, de raiva, que me incomode, que não me incomode. Se eu digo que me incomoda, é porque me incomoda, então você precisa respeitar, né? Você não precisa esperar eu realmente chegar no ápice de me descontrolar para você entender que aquilo não é bom para mim, né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela é uma prática, né? Não, a gente não vai falar hoje sobre comunicação não violenta e amanhã, olha, estamos nos comunicando divinamente bem. Não, né? Construção, né? Isso é uma construção, é uma prática diária. E no final, que nunca vai ter fim, né? Mas lá na frente a gente vai perceber que é algo bom mesmo e que melhora as nossas vidas, né? Mas precisa ser praticado. Ai, não é algo mirabolante também, né? Vixe, é uma coisa gigante que todo mundo precisa. Não, são coisas simples do nosso dia a dia que hoje nós não temos mais costume de fazer, justamente por conta da nossa vida louca que a gente tem, né? E de estarmos muitas vezes preocupados com outras questões, né? Então a gente acaba esquecendo disso, de nos comunicarmos de uma forma saudável. Perfeito. Você foi falando, e mais uma vez eu já fui pensando aqui, como essa questão da comunicação, às vezes ela realmente precisa ser explicada, né? Porque para cada pessoa pode ter alguma interpretação diferente, e se você quer garantir que aquela pessoa está compreendendo a mensagem, não só o que está sendo falado em palavras, mas a mensagem, às vezes precisa explicar, né? Justamente porque às vezes a pessoa leva muito em consideração assim, se eu falo de um jeitinho muito assim, mas eu estou reclamando, às vezes a pessoa não leva em consideração. Por quê? Porque eu estou falando assim. Aí a pessoa, não pode estar reclamando, ela está falando quase, né, assim, quase dormindo, numa tranquilidade, até porque ela não está incomodada. Mas eu estou. Só que eu não preciso elevar a voz necessariamente para isso, né? E às vezes realmente tem coisas que precisam ser explicadas. E aí eu estava até fazendo aqui um comparativo, não é nem um comparativo, estava fazendo um link com mensagens,
né? Que às vezes as pessoas se comunicam por mensagem, né? WhatsApp, alguma coisa assim, na escrita, e que tem certas coisas, uma figurinha, um emoji, que ajuda a pessoa a explicar como ela está falando. Porque na escrita, se não for em caps lock, né? Em caixa alta, se for em caixa alta, você já pensa que a pessoa está gritando. Aí, se for tudo minúsculo, tá ok, né? Tá uma comunicação normal. Só que em tudo minúsculo, a pessoa também pode estar reclamando de alguma coisa. Não precisa colocar tudo em caixa alta. E aí, às vezes, a pessoa precisa dizer, olha, eu não gostei disso. Ela precisa explicar bem, porque por mensagem, você não sabe o tom de voz. Você não sabe como aquela pessoa está se sentindo ao digitar aquilo, né? O que é que ela está expressando, o olhar, o rosto, né? A comunicação corporal, você não está vendo. Sim. Então, às vezes, você precisa perguntar, né? Ou você precisa perguntar, ou a pessoa precisa comunicar, dizer, olha, eu estou me sentindo assim, 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 isso por mensagem, né? Então, precisa ser mais explicada ainda. Sim, e a gente costuma também falar em relação à questão da mensagem, que se for algo realmente muito sério, né, que você consiga conversar depois, e você nem fale por mensagem, justamente por isso, porque você não sabe como é que a pessoa está naquele momento, às vezes você está até no meio de uma situação, um exemplo, você está no meio do trabalho, aí a pessoa fez ou falou alguma coisa que você não gostou, aí você vai lá reclamar, às vezes você já está cheio do trabalho mesmo, teve algum conflito, alguma situação que já te tirou do sério ali no trabalho, aí tu vai lá e já descarrega aquela energia naquela mensagem, né? Então, a gente também fala muito isso, olha, se for algo sério, que dá para esperar um pouco até você estar com a pessoa, o preferível é que você converse olhando para a pessoa, né? Ah, isso, ai, não, não, mas tem que ser agora, então uma ligação, que ninguém quer fazer mais ligação, né? Mas que você ligue. Ah, mas não dá para ligar, não sei o quê. Mande um áudio, né? Tipo assim, por último mesmo, uma mensagem escrita, né? Porque é justamente isso. Às vezes a pessoa, você pode estar com um tom mais elevado, ou então você não está com um tom elevado, mas devido à mensagem que você colocou lá, a pessoa pode interpretar de diversas Exato. formas, né? Então, por isso que a gente diz, olha, é algo sério, então vamos lá. Dá para esperar um pouco, espera estar com a pessoa, conversa com a pessoa pessoalmente, olhando no olho, né? Que é o que a gente fala, porque esse olho no olho aqui, ele precisa existir, né? A gente não existe só no digital, né? O ser humano, ele é palpável, né? O ser humano, que fala muito dentro da minha profissão, né? O ser humano, ele é sociável, ele precisa socializar. Ai, Vanessa, mas eu me socializo pelo celular. Não, gente. Tudo bem, é uma forma de socializar, mas é digital, você precisa do toque, você precisa da presença, do olho no olho, né? Então, a gente faz muito essa questão, a gente indica muito o contato pessoal mesmo, contato presencial. Perfeito. E faz toda a diferença, né? Tanto para a mensagem ser compreendida de uma forma melhor, né? Como de fato. Existem pensadores, filósofos, estudiosos, pesquisas, enfim, que realmente dizem, né, comprovam que o ser humano ele é um ser sociável, né? De sociedade, de viver em sociedade, de se comunicar, de precisar de outros, né? Para se sentir útil, digamos assim, para servir, mas para ser servido também, né? Para fazer essa troca. Então, de fato, é muito importante. Ai, mas eu prefiro estar quieto no meu canto, eu não gosto de me comunicar com ninguém, eu me sinto bem sozinho, eu me isolo e tal. Mas uma hora a conta chega. Não dá para fugir da essência do ser humano, que é ser sociável, que é estar no meio social e se socializar, né? Então, a comunicação, ela é essencial para isso, né? Sim, Acho que exatamente isso. essa forma de se comunicar, né? Ela é como você falou, você tem a prática profissional, mas é algo que vai para todas as áreas da vida, né? Sim, porque às vezes quando pessoalmente você precisa resolver um conflito, aí você fica pensando, peraí, qual a melhor forma que eu posso fazer isso, né? Porque você também leva para o seu lado pessoal. Antes, eu era muito explosiva, agora né, eu tô mais comedida, o que que eu posso fazer? É, qual a melhor forma, né, de resolver essa questão? Porque o resolver dentro da comunicação que a gente fala não é fazer o que a Vanessa quer ou o que a Mariana quer. Não, é fazer o que for melhor
para os dois, o que deixar os dois o mais confortável possível. E pode ser que em algum momento o melhor seja o que a Vanessa quer. Né? Perfeito. Mas não é porque é o que a Vanessa quer. Ou então pode ser que o melhor seja o que a Mariana quer. Mas não é porque é o que a Mariana quer. Né? É porque é o melhor para os dois. Então, a comunicação, a conciliação, ela é bem nesse viés mesmo. Perfeito. Perfeito. Você, assim, o que que você acha que mais a parte de ser assistente social colaborou ou modificou mais na sua vida? O que que você acha assim, ser assistente social modificou, transformou isso aqui na minha vida, trouxe isso aqui na minha vida? O que que seria? Na verdade, eu tenho isso muito nítido para mim, que é a questão do preconceito. Né? Eu vejo que antes eu era muito preconceituosa mesmo, né? Assim, eu vivia dentro de um mundo muito da minha criação mesmo, da minha vivência. Então, eu vejo que eu era muito preconceituosa, né? E eu vejo que o curso, desde o início, em alguns momentos eu me senti bem incomodada, né, com algumas situações que eu precisei amadurecer como ser humano mesmo, né? Então, eu vejo que eu melhorei muito em relação a isso, a questão do preconceito, a saber lidar com as pessoas mesmo, porque antes eu era muito tímida, não parece, mas eu era muito tímida demais, que eu não falava, eu não conseguia nem conversar direito com as pessoas, e eu precisei colocar isso em prática, né? Dentro do curso em si e na época do estágio, né? Então, eu conheci muitas pessoas, né? Conheci muitas histórias fantásticas e eu fui melhorando como ser humano nesse sentido. Fui deixando muitos preconceitos, fui amadurecendo como pessoa, né? Querendo conhecer novas experiências e vendo que o mundo ele não era só aquilo que eu achava que era o melhor, né? E hoje eu entendo que o que é bom para mim pode não ser o bom para Mariana, né? Pode não fazer bem para a Mariana e tudo bem, né? Mas antes não, antes eu era o certo é esse, o certo é esse. Então eu vejo que a minha profissão ela me mudou nessa questão do preconceito. E não foi uma mudança da noite para o dia. Isso foi uma mudança realmente assim, ó, de anos. Eu passei 4 anos na faculdade, passei 4 anos sendo mudada, moldada mesmo, né? E quando comecei a atuar também na área, porque a área da saúde mental ela é muito desafiadora e Verdade. você enfrenta muitas questões, tipo assim, de você mesmo. Você olha e você diz assim, eu nunca toleraria isso, ou então, isso aqui não pode. E não é isso. Não se trata de mim, né? Se trata do outro. Então, eu acredito que foi isso. Perfeito. Caramba, muito legal. Perfeito. E da parte de conciliação e mediação de conflitos, o que que isso pôde transformar e agregar na Vanessa como pessoa? Eu era uma pessoa que eu não falava das coisas que me incomodavam. Então, eu ia juntando, e quando menos esperava, eu explodia. Né? Hoje não. Hoje eu já sou uma pessoa que algo aconteceu uma vez e me incomodou, eu fico refletindo se realmente me incomodou, se é por algum momento que eu não esteja muito legal, porque às vezes também não é nem que te incomoda, é porque você não está num momento muito legal, aí aquilo naquele momento te incomodou. Você Então, estava mais sensível, né? isso. Então, aconteceu uma, eu vi que me incomodou, então reflito um pouquinho. Aconteceu duas, me incomodou de novo, aí eu não. Aí tem, então, hoje eu já consigo. Olha, senta aqui, vamos conversar. Eu não gostei desse posicionamento, então não gostei disso que você falou, isso me incomoda, eu gostaria de saber o que é que nós podemos fazer para melhorar. Né? Hoje, porque o que a gente aprende muito também é isso, é você falar, você ser objetivo. Né? Também arrodeava muito as coisas, que nem fala o cearense, né? Fazia um arrodeio para chegar no objetivo de dizer que eu não gostava de uma situação. Hoje não, senta aqui, vamos lá. Olha, isso e isso me deixa desconfortável. Já observei algumas vezes e eu não quero mais que socorro. O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, eu vejo que me melhorou como pessoa também nesse sentido. Porque a probabilidade de explodir novamente, né? De chegar no meu ápice, ela diminui. Né? E as relações, eu vou aqui resolver um conflito que é pequeno, né? Aqui, pronto, acabou. Não vai mais crescer tanto, né? Como porque tudo que você vai juntando, ele vai se tornando uma bolinha realmente de neve, lá na frente ele está enorme. Então, é bem mais difícil de você resolver. Quando é algo que está ainda no início, você consegue resolver de uma forma mais saudável.
Perfeito. Muito bom. E no aspecto assim do teu trabalho, o que que você vê na parte profissional mesmo da tua atuação, no teu dia a dia? O que que tu vê como principal desafio, assim, esse ponto aqui, quando eu vejo que vai chegar nesse ponto, o que já é esse ponto, eu tenho que fazer uma preparação assim maior, porque é um negócio complicado de resolver ou de mediar, em algum desses aspectos, ou da assistente social em si, da parte mais de documento, de direitos, ou da parte mais de conciliação? O que que seria o mais desafiador para você, Vanessa? Na verdade, eu acredito que seja o próprio ser humano. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que elas não têm maturidade, né? Que elas não têm, às vezes, quando é um paciente, elas não têm um insight sobre aquele determinado diagnóstico, ou então a família não tem um insight, não entende que aquilo é uma doença. Então, eu acredito que o maior desafio são as próprias pessoas, né, que a gente se depara. Que tem algumas que são mais fáceis da gente lidar, que a gente consegue mediar de uma forma mais tranquila, quando de repente aparecem outras que elas são bem mais difíceis, às vezes por conta de algum transtorno, às vezes por conta da história de vida, mas para mim o maior desafio sempre tem sido esse, as pessoas. Faz sentido. Faz sentido. Até porque, assim, tem gente que realmente não está disposto, né? Assim, acredita piamente que o problema é o outro e o outro é que tem que mudar e o outro é que tem que fazer o que tem que ser feito e eu só tenho que esperar que o outro mude, né? Só que toda relação é uma via de mão dupla, né? É a pessoa e eu e a pessoa. Então sempre tem que estar nesse movimento de saber que uma hora eu tenho que ceder, uma hora o outro tem que ceder, uma hora os dois cedem um pouquinho para cada lado, e aí vai nessa construção, né? Isso. E eu percebo assim muito também nessa questão da comunicação que que tem assim a parte da percepção de si, né? No sentido de que às vezes eu juro que eu tô falando num tom de voz tranquilo, numa boa, mas a outra pessoa tá me ouvindo grosseira ou incisiva, né? Assim, de uma forma como se eu estivesse mandando, assim, obrigando. E na minha cabeça, eu tô falando normal. É muito importante, né, a questão de você se ouvir mesmo, né? Faz parte do nosso autoconhecimento, né? Então, assim, o que eu mais amei dentro do curso, né, da conciliação e mediação de conflitos é justamente isso, porque eu precisei me escutar antes de querer escutar o outro, né? Apesar de trabalhar com isso, mas quando a gente trabalha sobre a comunicação não violenta, é justamente sobre isso, é onde a gente se observa, é onde a gente vê as nossas fragilidades, onde a gente identifica os nossos limites, né? Que a gente precisa também dizer para o outro, olha, você até aqui você pode ir, mas aqui para frente não, aqui é meu. É só meu, ninguém pode invadir. Então, o autoconhecimento dentro desse curso, para mim, é algo assim imenso. Né? Porque eu fiquei tipo um tempo assim, parecia meio que paranoico, mas não era só pela empolgação de estar vivendo um curso. Tudo que eu iria falar, eu ficava meio que pensando, né? Assim, no decorrer do tempo foi ficando automático, mas no início você fica se policiando a todo custo. Meu Deus, será que eu falei de uma forma assim ou tal? Não, peraí, eu fiz isso direito, né? Mas isso é bom para o seu autoconhecimento. Perfeito. É mesmo, faz toda a diferença. E realmente faz com que você aprenda sobre você mesmo, né? E ajude você a entender como que o outro pode te entender também, né? Isso, dentro do próprio curso, né, algumas tarefas, vamos dizer assim, que você faz, nunca diz respeito ao outro, é sempre diz respeito a você, né? Às vezes teve uma lá, se eu não me engano, eu tive que fazer um diário por 5 dias. Eu tive que escrever as coisas, os momentos, digamos assim, do dia em que eu achei mais desafiador, né? Quais foram as falas ou as situações que me apresentaram, que forma eu reagi, né? Se algo me incomodou, como que eu resolvi aquilo, como eu respondi aquilo, né? Então, assim, realmente, o autoconhecimento, dentro dessa questão, ele foi algo esplêndido, assim, foi algo que me deixou muito maravilhada, vamos usar essa palavra.
Muito importante. Verdade. E a gente aqui conversando, eu me lembrei de uma frase, né, que tem a ver com o que a gente está conversando agora, que é a palavra comove e o exemplo arrasta. E também puxando o mesmo gancho, no sentido de que a gente não pode mudar o outro, a gente só muda a si mesmo. E aí, o que é que eu quero dizer com essas duas frases, né? Que a partir do momento em que eu faço a minha mudança, eu posso alcançar o outro, e aí eu posso facilitar, digamos assim, é mais fácil que o outro consiga mudar os comportamentos dele, porque eu mudei os meus. E aí, como eu mudei a minha forma de me comportar, acaba que o outro se vê numa certa necessidade de mudar algumas coisas também. Né? Ou porque eu me posicionei e eu não vou aceitar determinadas coisas do outro, então o outro vai ter que fazer mudanças, mesmo que eu não exija isso dele, só porque eu me posicionei de forma diferente ou porque aquilo tocou aquela outra pessoa, né? Aquela outra pessoa viu em mim mudanças e ficou, caramba, hoje em dia eu tô vendo que ela tá tão mais tranquila, ou sei lá, que agora ela se tornou mais comunicativa e está tão legal, eu vou prestar atenção no que é que ela tá fazendo. E aí comove, né? Arrasta, faz com que a pessoa sinta a necessidade de querer mudar e imitar, se inspirar naquele outro que alcançou mudanças. Né? Então, realmente, a gente não tem como mudar o outro, a gente tem como mudar a si, e a partir da minha mudança, eu mudo a forma de me relacionar com o outro, e aí acaba que o outro também pode ser que também comece a fazer mudanças nele, né? Quando a gente muda, alguma mudança no outro a gente produz. Né? Um exemplo, se você vivia muito. Tinham muitos conflitos dentro da sua casa. Um exemplo, se você é casado, você tinha muitos conflitos dentro da sua casa. E você adota uma outra postura de resolver situações pequenas ou grandes, não vai ter mais tantos conflitos, né? Se você adota uma postura mais comedida, se você adota uma postura de conversar mais. Então, tem aquele ditado, né, que diz que ninguém briga sozinho. Então, se vocês brigavam e tu adotou uma postura mais de conversar, mais comedida, o outro vai brigar só? Né? Então, assim, toda mudança que nós proporcionamos, que seja para nós mesmos até, reflete no outro. Né? De uma forma, de qualquer forma, ou seja uma mudança positiva ou negativa, vai refletir, né? É importante que seja positiva, gente, Justo. mas, né? Vai impactar também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muda o ambiente, Isso. né? Inclusive, é aquela história também. Se eu não posso mudar o ambiente, eu vou mudar a forma com que eu interajo com o ambiente, que eu interpreto aquele ambiente, que eu visualizo aquele ambiente, né? Então, realmente, tudo parte da gente. Às vezes, a gente tem uma tendência a querer transferir para o outro, ou transferir para a situação, para o ambiente, mas tudo parte da gente, né? Isso. E trabalhar com pessoas, a gente joga muito na nossa cara isso, né? Que tem que partir de nós, de cada um, para que a gente consiga ampliar mais as possibilidades de mudança, de melhoria, de estabilidade naquela casa, naquela relação, né? Isso mesmo. Perfeito. E no contexto, assim, mais de... A gente falou de desafios, mas tem alguma coisa assim que seria mais fácil, que quando você vê, você... Ai, ainda bem que essa situação é desse jeito, é mais tranquilo de lidar. Tem alguma coisa assim, ou tudo acaba sendo um desafio porque é aquela história, né? Lidar com gente é difícil. Na verdade, o que me empolga em trabalhar com saúde mental é o desejo de entender e conhecer pessoas. Sabe, isso é uma coisa assim que me deixa maravilhada. Então, assim, todos os dias que eu vou trabalhar, eu sei que eu vou aprender alguma coisa nova, ou seja boa ou seja ruim, né? Eu vou conviver com pessoas que têm diversos transtornos, né, que eu não veria em nenhum outro lugar se não fosse onde eu estou atuando, isso é real, né? A gente não encontra todo dia, digamos assim, uma pessoa que tem um transtorno mais grave, né? A gente não encontra assim. Então, trabalhar com pessoas, estudar sobre pessoas, né? Estudar, querer entender a mente das pessoas, por mais que a gente saiba que talvez nunca vai entender. Mas isso me move, sabe? Isso para mim é fácil. Tipo assim, ai, Vanessa, vamos ali, vamos visitar um hospital psiquiátrico lá, não sei o que. Vou, meu filho. 3 horas da manhã eu vou, tô lá. Né? Então, assim, isso para mim essa é a parte bem fácil, digamos assim, do meu trabalho hoje. O ambiente em que eu estou, né?
Compartilho do mesmo sentimento. Também me empolga, me dá assim um ânimo, uma certa um desejo de entender que Isso. é porque a sensação de, assim, quanto mais a gente entende e quebra os nossos preconceitos, né, diante de um transtorno, os nossos medos, as nossas inseguranças, quando a gente vai quebrando isso, a gente sente que tem mais ferramentas para ajudar aquela pessoa, né? E como você falou, que eu também me identifico, a gente trabalha nessa área que é para a gente ajudar mesmo, para a gente colaborar com uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas, né? Mostrar que a vida delas pode ser mais leve, Sim. né? Que elas podem ter uma qualidade naquilo. Perfeito. Tem algumas coisas, né, que eu sempre converso com as pessoas leigas mesmo, que não são da área, né? Porque o meu ciclo de amizade, né, hoje em dia, ele tem algumas pessoas que são da área, mas, tipo, a minha família, o pessoal lá da minha vivência da infância, ninguém entende nada sobre isso, né? E eu gosto muito de conversar com eles, que eu falo para eles, né? As pessoas, elas não se resumem só a um diagnóstico, né? E hoje, a gente entende isso porque a gente é da área, mas as pessoas que não estão na área, elas não entendem as pessoas como sendo pessoas, se ela tem um diagnóstico, se ela é dependente químico, se ela é um esquizofrênico, né? Será se ela é uma pessoa, um bipolar, um borderline? Não. Eles são o diagnóstico. E a gente sabe que não é, a gente entende de outra forma, né? Então, assim, é muito claro na minha cabeça isso. Eu consegui ver uma pessoa que tem um diagnóstico de borderline, depois ela se organizando e você vê o ser humano, vê a pessoa. Para mim não tem nada mais satisfatório do que isso, é lindo. A pessoa chega em surto lá, a pessoa vários delírios, várias coisas que muitas vezes você não, ela tem tanto delírio que você não sabe qual é o delírio que ela está falando naquele momento para você, mas que de repente vai passando o tempo e de repente você vê a pessoa ali na sua frente. Você vê o olhar dela como pessoa, como ser humano. Não tem nada mais empolgante para mim. Compartilho, amiga. É isso mesmo. E agora sim, uma pergunta aqui de curiosidade, porque eu acho que eu já sei a resposta, que eu acho que vai ser parecida com a minha. Aí vamos lá. Quando você está conhecendo alguém, um grupo de pessoas, né? Alguém, você está conhecendo pessoas. E aí te pergunta, você trabalha com o quê? Aí você diz, sou assistente social. Aí, mas você trabalha onde? No hospital psiquiátrico. Como é que te olham nessa hora? A frase clássica, mulher, tu é doida mesmo, né? Mulher, tu é doida trabalhar porque a cabeça deles é, no hospital psiquiátrico tu vai encontrar gente, e é o doido, aquele doido das casas de manicômio, que eles pensam. Sim, Gente, aquela não coisa é bem assim, antiga, aquela pessoa bem antiga, arcaica. camisa de força, vestido, uma bata de branco lá e querendo te matar. Eu digo, gente, nem tudo é assim, né? Às vezes tem uns que chegam lá bem em surto, quer matar você de verdade, mas a Mas não é a maioria não é realidade assim. do dia a dia, né? Não, todo dia não é assim, não, né? Tem uns dias mais tranquilos. Mas é isso, realmente é isso. Essa mulher, tu é louca, tu trabalhar no hospital. Não, tu é doida, só pode ser doida, tá lá. Aí ficam querendo, ficam pedindo para diagnosticar eles. Não é, tu acha que eu tenho que transtorno, não sei o que. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vamos socializar, vamos falar sobre outras coisas. Não, e assim, às vezes. Aí, assim, vamos supor que a pessoa seja mais tímida. Aí pode ser que ela nem te fale assim, né? Tu é doida, mas a pessoa já te olha assim, né? Já fica te julgando, assim. Mas aí de cantinho ela pergunta, diz assim, mulher, como é lá? Tu não tem medo, não? Tu não tem medo. Tu não tem medo, Sempre. não? Eu digo assim, gente, eu tenho medo é de mim, que tô mais consciente do que eles. Sempre. É a pergunta campeã. Mas tu não tem medo, não? É a pergunta campeã. É essa mesmo. Perguntam, tu já apanhou, mulher? Tu já apanhou? Eu digo, não, mulher, até hoje não. Tomara que não Já puxaram teu aconteça. cabelo, né? Alguma Já coisa puxaram assim. teu cabelo? Tipo, trancaram, tu nunca te trancaram numa sala, não? Eu digo, gente, não é filme. É, a, Não é filme. é isso mesmo, a referência das pessoas é uma coisa bem hollywoodiana, né? É Assim, isso. muito bom, é isso mesmo. Amiga, amei esse papo com você. Muito obrigada. Foi muito bacana, muito bom poder mostrar para as pessoas, né, como que o assistente social ele pode atuar na parte de saúde mental, né, dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos comportamentais, né? E que bom que a saúde mental tem uma profissional como você, né, que agrega muito.
e que, assim, sempre está buscando aprender mais e se profissionalizar mais para servir as pessoas, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje compartilhar a sua história, compartilhar o seu profissionalismo para poder agregar na vida de outras pessoas. Obrigada, também amei o convite, gente. Estou muito feliz. Estar com a Mariana sempre é maravilhoso, ela sabe. Obrigada, Obrigada. um beijo, até a próxima. Beijo.